Glórias a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Leremos do versículo 11 até o versículo 17. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e interrogou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia, e por toda a terra circunvizinha. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus queridos, se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, o tema seria uma mulher marcada por tragédias. Esse episódio que nós acabamos de ler, registrado única e exclusivamente pelo evangelista São Lucas, ele se deu em um pequeno vilarejo, pequena aldeia, assim também podemos dizer, e para nossa compreensão para os dias de hoje, era uma espécie de um pequeno assentamento que ficava nos territórios de Cafarnaum, na região da Galileia. E este lugar poderíamos chamar de um pequeno assentamento, porque era uma área agricultável, onde os poucos moradores que moravam naquela pequena vila, naquela pequena aldeia, eles viviam exatamente do cultivo de cereais diversos, mas era uma população bastante pequena, não mais do que umas 30 pessoas residia naquele pequeno vilarejo, ou palavra, hein? De modo tal, irmãos, que esta mulher, de quem lemos esse texto, era uma das moradoras daquela vila. Todavia, a sua história, como eu disse, é marcada por seguidas tragédias, que com certeza fazia parte de um contexto que ela nunca havia planejado para a sua vida. Porque nós sabemos, irmãos, que muitos acontecimentos
que acontecem na nossa vida, muitos deles são planejados. Nós os planejamos e aguardamos até com uma certa ansiedade para que esses acontecimentos se realizem, principalmente quando são bons acontecimentos. Como por exemplo, a gente que já casou, um dia a gente se planejou a se casar, e imagina a ansiedade, irmãos, para que aquele dia chegue, e parece que quanto mais pressa tem, mais demora. Mas são acontecimentos que causam ansiedades porque são bons, são acontecimentos que marcam a nossa vida, e tantos outros acontecimentos também que nós planejamos e que se realizam e que nós nos alegramos. Todavia nós também sabemos que existem acontecimentos, existem fatos que eles simplesmente acontecem, e acontece sem que a gente planeje, acontece sempre sem que a gente espere, mas eles acontecem, são parte da vida, são parte de acontecimentos que estão presentes na vida, queira a gente ou não queira. E dentre esses acontecimentos, um deles, e talvez o principal deles, é justamente a morte. Ninguém planeja para morrer, ninguém faz planos para morrer o ano que vem, daqui um mês, daqui uma semana, e nem muito menos daqui 10 anos. Quando o assunto é morte, a gente pensa que a gente nunca vai morrer, ou pelo menos a gente alimenta essa ilusão de que a gente vai viver para sempre. Mas a realidade é que isso não é verdade. Mesmo que a gente não planeje, mesmo que a gente não imagina essa possibilidade, mas a morte é uma realidade presente na vida de todos os humanos. E sabemos nós, irmãos, que onde quer que ela chega, qualquer que seja a família, o lar, a pessoa individualmente, ela causa tristeza, ela causa dor, ela causa angústia, ela causa um sentimento único de perda, irreparável, inesquecível, e marca com profundidade, a depender principalmente dos laços familiar ou de amizade. Aí a dor tende a ser ainda maior e mais profunda. E esta mulher desta cidade, desta vila chamada Naim, é uma mulher que vai ser marcada por esses fatos trágicos. E o primeiro deles é exatamente a perca do seu esposo. A morte bateu pela primeira vez na sua porta, ou na porta da sua família, e veio a ceifar a vida do seu esposo. E os padrões de família da época, irmãos, tinha o marido, era um modelo patriarcal, onde o marido era o provedor principal, mantenedor de toda a família, aonde a mãe se reservava ao trabalho doméstico, e cabia ao homem a total responsabilidade da manutenção, da provisão e da proteção da família. Agora imagina, os senhores e senhoras, uma mulher que dependia inteiramente da provisão do seu marido, do cuidado do seu esposo, sem que ela soubesse, sem que estivesse nos seus planos. De repente, subitamente, a Bíblia não diz isso, mas podemos conjecturar que subitamente ela vai ser surpreendida com a morte batendo à porta de sua família, e tendo como candidato
o seu amado esposo, sem que ela nada pudesse fazer. Não sabemos a causa da morte do seu esposo, mas o fato é que ela certamente nada pôde fazer. E ela teve então que aceitar aquele duro golpe contra sua família, especialmente contra o seu esposo. Imagine, irmãos, o sentimento desta mulher, a dor desta mulher, a tristeza, a angústia desta mulher. E vamos imaginar quanto tempo demorou. Há quem diga que um luto, ele precisa de no mínimo 6 meses, no mínimo 6 meses, para a pessoa enlutada conseguir respirar algum ar de consolo. E certamente com esta mulher não foi diferente. Ela precisou de um longo espaço de tempo para poder assimilar aquela tamanha perda, aquela tamanha dor de perder o seu companheiro. Mas passados dias, passados meses e quem sabe até anos, ela aprendeu a lidar com aquela situação e a vida seguiu. E não obstante aquele homem ter morrido, mas ele deixou para ela uma semente. Ele deixou para ela um único filho, que o acalentava certamente, que alegrava o seu coração. Haja vista que os filhos, eles promovem isso na família, eles promovem alegria, eles promovem entretenimento na família. E ainda que fosse único, mas não temos dúvida que este filho estava agora suprindo aquela lacuna daquela viúva sofrida. E quando ela está alimentando expectativas para o futuro, imaginando que esse filho seria, na ausência do seu marido, quem sabe aquele que iria ampará-la na sua velhice, aquele que iria dar algum acalento no tempo da sua necessidade. Mas não bastasse, irmãos, a trágica morte do seu esposo, e enquanto agora ela está se alimentando essas expectativas de um filho que iria lhe assistir quando ela entrasse, quem sabe, na melhor idade. Mas outra vez, sem que ela esperasse, sem que ela sequer imaginasse, sem que ela estivesse minimamente planejando essa possibilidade, tal como seu esposo, não sabemos, mas o certo é que pela segunda vez a morte bate na sua porta, e a tragédia novamente se instala dentro da sua família. E quem é a próxima vítima? Para a sua tristeza, para a sua angústia ainda mais profunda, a próxima vítima era o seu filho. E Lucas vai dizer que era o seu único filho. E de novo, sem que ela nada pudesse fazer, ou se tivesse feito também, não surtiu nenhum efeito. Quem sabe se ela tivesse utilizado os recursos disponíveis da época, mas certamente que nada foi suficiente, a não ser a notícia, a informação: olha, para o seu filho não tem jeito. O caso do seu filho é irreversível. E finalmente
o jovem, o garoto, perde também a sua vida. E é nesse cenário, irmãos, que esta mulher está colocada, marcada pela tragédia da perca, primeiramente do esposo e agora do seu único filho. As mulheres da época, irmãos, como eu já disse, elas dependiam 100% do cuidado, da proteção e da provisão dos seus maridos. E na ausência do marido, se ela tivesse filho e ele fosse um bom filho, diga-se, ela podia ter alguma esperança. Mas para esta mulher em especial, as suas esperanças foram todas sepultadas. A esperança da proteção e da provisão do seu marido já não existia mais. E agora chegou a vez de toda a sua esperança depositada no seu único filho, de toda a sua única esperança e confiança colocada naquele seu único filho, vai ser também sepultado. E vai restar agora uma mulher, uma mãe, uma viúva, abandonada à própria sorte, que vai agora depender da misericórdia, quem sabe da vizinhança, ou quem sabe de algum parente. E você pode imaginar o que é você viver de favor. E o irmão pode imaginar, a irmã pode imaginar o que é você viver dependendo de migalhas. Sabemos, irmãos, que isto é triste de se viver. A gente vê pessoas perambulando pelas ruas, que vivem exatamente nessa condição, na dependência de migalhas que alguém lhes possa dar. É o que restava para esta pobre viúva e pobre mãe. Mas como eu disse, irmão, sem que ela nada pudesse fazer, ela vai ter agora que pela segunda vez assimilar uma tragédia instalada. Ela vai ter agora que certamente lutar contra uma possível depressão. Ela vai ter que lutar com muita força para superar um sentimento de dor insuportável, de insegurança, de incertezas, e tudo que estava reservado em seu entorno. Por isso eu disse, se pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria: uma mulher marcada pela tragédia. E quando a morte chega na sua casa pela segunda vez, ela ceifa aquele que seria a sua única esperança, o seu único filho. E a vizinhança certamente se mobiliza para fazer o funeral da criança, para dar algum suporte para aquela mãe, para tentar de alguma forma lhe auxiliar naqueles momentos tão difíceis. E depois de tudo pronto, o que resta agora? Se fosse para nós um culto fúnebre, para ser liberado para o sepultamento. As horas vão se passando e a ansiedade daquela mãe é tão grande, porque ela sabe que aos últimos minutos, para ela olhar para a face daquele seu único filho, porque daí a pouco os familiares, a vizinhança e os moradores seguiriam em cortejo para levar aquele menino ao local do sepultamento, para aquela pobre mãe despedir-se daquele menino pela última vez. E assim acontece.
Lucas, como eu disse, é o único que descreve essa história com riqueza de detalhe, fazendo questão de destacar a sua real situação. E quando chega a hora então do sepultamento, toda a multidão é mobilizada para sair aos portões de fora da cidade ou da vila para o sepultamento final. E eu posso imaginar aquela mãe acompanhando aquele cortejo, com lágrimas profundas, com sentimento profundamente abalado, sabendo que daí a pouco ela nunca mais veria o rosto do seu filho amado. Mas só lhe restava isso. E lá vai o cortejo seguindo, acompanhado por uma multidão de pessoas que também sofrem de alguma forma, que também sente o sentimento daquela mulher. Alguns que certamente tentam consolar ela naquele momento, quem sabe dizer palavras de conforto, palavras de ânimo, o que muitas vezes nesse momento não é muito fácil de assimilar. Alguém não chora, alguém não faça isso, se acalme, coisa e tal. Mas só quem está vivendo, só quem está sentindo é que sabe a verdade. Mas é natural que alguém queira de alguma maneira consolar a pessoa, e eu imagino que é o que muitos tentavam fazer. E enquanto eles estão indo, aquela multidão triste, aquela multidão abalada, aquela multidão arrasada, acompanhado por uma mãe marcada por uma vida trágica, sem que ela soubesse também, sem que ela imaginasse, muito menos aqueles que estavam seguindo e acompanhando. Qual foi a surpresa? Enquanto eles vão indo, de repente, aproximando-se do portão principal que dava acesso ao exterior da vila, alguém percebe que vem vindo na direção daquela multidão triste. Alguém percebe que está chegando uma outra multidão, aonde alguém enxerga um número de pessoas também seguindo alguém, e com uma diferença: a multidão que está indo é uma multidão que chora, é uma multidão que lamenta, é uma multidão que precisa de consolo, é uma multidão que está tentando assimilar uma perda daquele tamanho. Mas alguém percebe que a outra multidão que está vindo é uma multidão diferente, é uma multidão que está vindo com alegria nos seus lábios, no seu rosto, é uma multidão que está vindo com cantos em sua boca, é uma multidão que está vindo com brados de glória, com brados de vitória, com brados de bênção. E agora vocês observam, irmão, que paradoxo. Duas multidões que vão se encontrar. Uma multidão, irmãos, tendo na sua frente um defunto, e ele seguindo aquele defunto, seguindo aquele caixão, que representa a sua tristeza, que representa o fracasso, a tragédia, a derrota, a angústia, a lágrima. Mas essa multidão vai se encontrar com uma outra que está chegando, que está vindo, que está aproximando, e que tem na sua frente não um defunto, não um caixão, mas que tem na sua frente o Senhor da vida,
o Senhor da alegria, o Senhor da paz, o Senhor da esperança, o Senhor do milagre. Aleluia! Oh glória! E alguém quer entender aquela cena certamente, mas como pode? De onde surgiu esse povo? O que é que eles estão vindo fazer? O que foi que os trouxe aqui? E enquanto eles estão indagando essa situação, finalmente a multidão triste, a multidão sofrida, eles se aproximam da multidão alegre. A multidão que tinha na sua frente um defunto sendo seguido por uma família, sendo seguida por uma vila inteira, vai se encontrar com uma multidão que tem à sua frente aquele que é a ressurreição e a vida. E ambos se encontram, irmãos. Oh glória! Aquela multidão se encontram à beira daquela entrada. E você já pode imaginar o que vai acontecer. A Bíblia Sagrada diz que aquele que estava à frente da multidão alegre, da multidão esperançosa, da multidão vitoriosa, que era o dono da vida, ele vai chegar até onde estava aquela viúva sofrida, aquela mãe angustiada, aquela mãe arrasada. E todo mundo fica olhando e fica tentando entender o que está acontecendo. E o autor da vida chega para ela com uma palavra meiga, com uma palavra que vai penetrar no mais profundo do seu íntimo e do seu ser. E falando, quem sabe, bem próximo do seu ouvido, ele chega para ela e diz: mulher, não chores. Oh glória, oh glória. Talvez, irmãos, se fosse eu que tivesse dito isso para aquela mulher, não ia fazer muita diferença. Talvez se fosse um de nós qualquer, que chegasse para alguém no intuito de consolar, de animar alguém e dissesse: não chores, talvez não fosse acrescentar muita coisa. Mas aquele que está dizendo para aquela viúva, para aquela pobre mãe, não era eu, não era você, era o dono da vida, era a ressurreição e a vida. Oh glória! E eu imagino que quando ele diz para a mulher: não chore, ela percebe que aquela voz é mais do que uma voz humana. Ela percebe que esta voz é uma voz que supera todas as vozes que ela já tinha ouvido antes, porque é uma palavra que não penetra somente no seu ouvido, mas que adentra ao mais profundo do seu ser, e que certamente já vai provocando ali um efeito de consolo que ela não podia sentir antes, que já vai produzindo ali no seu interior um sentimento de alegria, ainda que o seu filho ainda estivesse morto. A voz do Senhor, ela tem esse poder de penetrar o mais profundo do coração aflito, o mais profundo do coração angustiado, da alma angustiada. E quando ele fala, aleluia, o inferno treme. Quando ele fala, o poder de Deus se manifesta. E tudo aquilo, irmãos, vai mudar completamente. Aquele cenário vai mudar completamente. A partir de quando ele diz para a mulher: mulher, não chores. Eu imagino que aquela mulher já está se sentindo aliviada com aquela voz meiga, poderosa, consoladora e diferente. Mas não seria o suficiente, porque o seu filho continuava morto.
A sua esperança continuava dentro de um caixão, mas sem que ela soubesse, sem que ela imaginasse. Após Jesus dizer para ela essas palavras, ele se volta lá onde estava o esquife do morto, o caixão do morto. E a Bíblia diz que ele toca nesse caixão, nesse esquife. E ao tocar ali, ele ousa a sua autoridade, que só ele possuía, a autoridade, o poder de dizer para o morto: levanta-te, ressuscita-te. E ao fazer isso, ele toca no esquife e disse: menino, levanta-te. Oh glória, oh glória. E chegando, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar com a multidão que estava ali. Oh glória, aleluia. Esse, irmãos, é o primeiro milagre de ressurreição que Jesus está operando no seu ministério. É um milagre, irmãos, que vai chamar a atenção de uma forma extraordinária, ao ponto de Lucas dizer que a partir daquele milagre, a fama de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por todas as regiões circunvizinhas, e não era para menos, pois nunca alguém tinha ouvido falar desta possibilidade, pelo menos, de que um morto pudesse ressuscitar. Aleluia. Mas Jesus, ao tocar no esquife e dar uma ordem, até a morte obedece. A Bíblia certa vez disse que Jesus, ao acalmar uma tempestade no mar, ao acalmar um vendaval no mar, quem viu aquele milagre disse nas suas palavras: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus. Ele tem poder sobre os ventos, ele tem poder sobre as tempestades, ele tem poder até mesmo sobre a morte. E sobre a morte, Jesus mostrou que ele é o Senhor da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Agora voltemos àquela pobre mãe. Quando ela agora, irmãos, percebe que o seu filho retoma novamente a sua vida, isso significa o quê? Que a esperança foi restituída, que a alegria foi restituída, que a tristeza foi transformada em alegria, que a angústia foi transformada em prazer. Agora, alguém pode olhar para ela e já não vai ver mais uma mulher enxugando lágrimas, já não vai ver mais uma mulher de cabeça baixo, já não vai ver mais uma mulher tristonha, aborrecida, mas agora alguém vai olhar para ela e já vai ver o novo semblante, o semblante da vitória, o semblante da bênção, o semblante da alegria, o semblante daquele que alcançou de Deus uma bênção extraordinária. Ao ressuscitar aquele menino, irmãos, o Senhor não restituiu apenas o que já seria muito, a vida de um defunto, mas Ele está restituindo toda uma vida que estava ali envolvida naquele cenário. Ele está restituindo tudo que aquela mulher já não tinha mais esperança alguma. Então, além de restituir a vida do seu filho, Ele está restituindo tudo aquilo que aquela mulher havia perdido, inclusive a alegria, inclusive o prazer de novamente ter o seu filho de volta no seio da sua família,
de novamente poder pensar: graças a Deus que o meu filho não morreu, graças a Deus que o meu filho continua vivo, bendito seja o nome do Senhor. E ao narrar essa história, irmãos, tão impactante, ao narrar esse fato, esse feito extraordinário, como eu disse, o primeiro milagre de ressurreição operado por nosso Senhor Jesus Cristo, eu concluo essa narrativa dizendo para você nesta noite que adentrou a este recinto, dizendo para você que nos visita nesta noite, quem sabe pela primeira vez, que Jesus que ressuscitou o filho daquela viúva é o mesmo Jesus que se encontra aqui nesse culto nesta noite. Mas como assim, pregador? Jesus estava em corpo humano naquela cena da ressurreição daquele filho da viúva, mas hoje Ele está presente aqui em espírito e em verdade. E eu sinto a presença dele aqui para dizer para vocês que Ele está presente aqui nesta noite. E aonde quer que Jesus chegue, irmãos, aonde quer que Jesus esteja, qualquer que seja o cenário, Ele tem poder para mudar. Qualquer que seja a situação, Ele tem poder para transformar. Qualquer que seja a situação, por mais caótica, por mais trágica que seja, Ele tem poder para reverter este cenário da sua vida, esse cenário que está te entristecendo, que está te angustiando. E eu não sei a razão que lhe trouxe aqui nessa noite, e nem tampouco sei o que é que você tem vivido, o que é que você tem enfrentado aí na sua vida familiar, quem sabe na sua vida particular. Quem sabe você é esta pessoa que é exemplo desta mulher, não obstante não ter perdido o filho, mas quem sabe tem tido outras perdas. E de igual modo, isso tem trazido tristeza para a sua vida, isso tem trazido angústia para a sua vida, isso tem roubado a sua paz, isso tem feito de você uma pessoa que já não tem mais esperança em nada. Quem sabe isso já tem feito você a não acreditar mais em nada. Mas eu tenho uma boa notícia para você: você veio hoje no lugar certo. Jesus devolve a esperança, Jesus restitui tudo aquilo que a criatura perde. Só aqueles que acreditam glorificam a Jesus nesta noite. Aleluia. Jesus restituiu aquilo que era mais expressivo na vida daquela mulher, o seu filho. E Ele quer restituir na vida de alguém aqui nessa noite aquilo que para você é muito importante e que você considera perdido, aquilo que você considera que já não tem mais jeito. Jesus está dizendo: para mim tudo tem jeito, até para a morte tem jeito. Para nós a gente costuma dizer que a morte é o fim de tudo, mas para Jesus, até a morte se curva diante dele. E Ele está aqui nessa noite para restituir. Você não vai sair daqui com esse sentimento de tristeza, com esse sentimento de perda, com esse sentimento de angústia. Jesus não quer que você volte para casa do jeito que você veio, do jeito que você entrou, mas Ele está aqui nesta noite para mudar este cenário da sua vida, para mudar o quadro desta situação. Eu convido a igreja a se colocar de pé.